Hola doutores, bem-vindos a mais um vídeo acá em YouTube. Eu sou a professora Rayane Pinto, professora de ortodôncia, e bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo acá sobre ortodôncia preventiva interceptiva e ortodôncia coletiva. Mis queridos, quero dizer-lhes de que o vídeo de hoje será sobre ortodôncia preventiva interceptiva e também quero mencionar que eu considero que este seja um dos vídeos mais importantes de toda a história de este canal. E por que eu estou pensando desta maneira? Acá vocês vão encontrar muitos vídeos de tratamentos específicos em ortodôncia preventiva interceptiva. Há vídeos sobre mordida cruzada, há vídeos sobre mordida aberta, há muitos vídeos. Depois vocês saem de acá e vão encontrar muitas referências. Pero esta clase de hoje é uma clase onde vamos englobar todos os temas juntos, que será um checklist de quando devemos tratar os casos de ortodôncia preventiva interceptiva. Então, meus amores, já corram, já preparem um papel, uma pluma para conseguirem fazer a anotação do checklist completo de quando vocês devem diagnosticar e devem enviar para tratamento ou vocês mesmos tratarem estes casos de ortodôncia preventiva interceptiva, ortodôncia em ninhos, está bem? Começando agora, ortodôncia preventiva e interceptiva é a ortodôncia que nós direcionamos a pacientes que estão em crescimento. Então, é uma ortodôncia que nós temos a indicação de começar tratamento oficialmente, segundo a literatura, a partir dos 5 anos de idade e consideramos preventiva e interceptiva hasta que o paciente tenha um crescimento ativo. Ok? Isso é o que nós falamos que seja a ortodôncia preventiva interceptiva, com pequenos detalhes de diferenças entre a preventiva e entre a interceptiva. A denominação de ortodôncia preventiva é quando estamos prevenindo uma maloclusão, e a denominação de ortodôncia interceptiva é quando estamos tratando uma maloclusão que já foi instalada em este ninho ou em esta ninho. Sabendo de isso, temos maloclusões com o crescimento que muitos doutores têm dúvida. Esta maloclusão vai melhorar com o tempo? Ou esta maloclusão, o crescimento, diminui o impacto? Ou então se resolve completamente? Esta é uma dúvida porque não conseguimos prever com muita veracidade, muita fidelidade como será o crescimento desse paciente. Existem análises cefalométricos que intentam fazê-lo, como por exemplo a análise de Harabak, que é uma das análises que intenta prever como será o crescimento deste ninho, pero lamentavelmente nenhum de nós somos aí videntes para ver o futuro. Conseguimos determinar o padrão facial, incluso acá em YouTube há um vídeo onde eu hablo de padrões faciais para vocês já conseguirem ter uma visão de como se trata esta questão de los padrões, pero não conseguimos saber exatamente como vai crescer este paciente, especialmente quando estamos falando de pacientes que têm problemas esqueléticos com acometimento de crescimento maxilar ou crescimento mandibular. Sabendo disso, meus queridos, existem algumas maloclusões que nós de verdade, nós assim, definitivamente não podemos deixar passar. Porque se nós deixamos passar estas maloclusões, aí os impactos no futuro serão terríveis. Basicamente, meus queridos, eu passo toda uma vida, desde que eu sou professora de ortodôncia, eu encaro esse tema da prevenção e interceptação das maloclusões como algo muito sério, porque há países onde nadie hace esta interceptação ou poucas pessoas têm este conhecimento. E é para isso, para darles este checklist que estamos acá hoje. ¿Ok? Entonces vamos a nuestra primera maloclusão que deve obrigatoriamente ser tratada com ortodôncia interceptiva.
Mis queridos, a primeira maloclusão que vamos falar é sobre o patrão 3 de crescimento. O que significa o patrão 3 de crescimento? Significa que este pacientico, mesmo jovem, mesmo ninho, algumas vezes a partir dos 2 anos de idade, já verificamos que este chiquito tem o perfil recto. E se este paciente apresenta um perfil recto, significa que esta mandíbula, que só para de crescer mais ou menos aos 21 anos, vai seguir crescendo. Ou seja, um perfil recto ou côncavo para um ninho não é normal. De maneira nenhuma é normal. E isso já sabemos que vai generar em um crescimento mandibular ou uma falta de crescimento maxilar ou uma combinação de los dois fatores que podem impactar em uma classe 3 dentária com repercussões em la estética facial. Por isso, a necessidade de empezar tratamento a partir dos 5 anos é muito importante. Por favor, é o que eu sempre hago. Visualizou um paciente patrão 3 en la calle? Se viu o paciente patrão 3 en el super, corre o paciente aí no super, leva ao consultório e inicia tratamento neste momento. Compreendido, senhoras? Esta foi nossa primeira maloclusão. Agora vamos para a segunda maloclusão que deve ser tratada, está dentro de nosso checklist. A segunda maloclusão que está dentro de nosso checklist seria a ectopia de caninos e primeiros molares. Quando nós estamos adelante de situações de ectopias, meus queridos, significa que esta peça simplesmente não vai erupcionar na boca do paciente. Podem ser caninos, incluso laterales, ou podem ser primeiros molares. Estes são os mais prevalentes. Isso eu hablo em ninhos, sem contar os terceiros molares. Pero a partir do momento que nós tomamos as radiografias de controle de nossos pacientes pequenos e visualizamos que existe uma diferença do trajeto de erupção destes dientes, ou sejam caninos, sejam incisivos, sejam premolares, necessitamos imediatamente tomar uma decisão, uma conduta para conseguir melhorar o trajeto de erupção, ou já quando não existe esta possibilidade, nós temos que tracionar estes dientes. Para melhorar o trajeto de erupção, muitas das vezes contamos com a exodôncia de dentes descidos. Por exemplo, em casos onde existe a ectopia de caninos. A exodôncia de caninos descidos é uma das possibilidades terapêuticas dentro das muitas que existem. Pero quando o canino descido já não está presente, ou quando nós já temos um canino em uma mala posição, quando o paciente já está em uma fase um pouquinho mais avançada, é necessário a tração destes caninos. E para hacer esta tração destes caninos, temos muitas técnicas. Eu tenho algumas técnicas que são preferidas, sempre me encanta probar uma, probar outra. Pero dejo acá um exemplo de uma técnica que muito me gusta. Vou deixar acá a imagem para vocês. E esta técnica é uma técnica que utiliza como anclaje um arco transpalatino, soldamos um tubo na vestibular das bandas e colocamos um braço de força de TMA para conseguir tracionar este canino. Claro, antes existe uma cirurgia de acesso, derrando na ligadura metálica para que seja possível fazer a tração deste diente. Também é uma boa possibilidade. Pero viram que hace parte de nosso checklist, extremamente importante. Mis queridos, todavía hablando acá de caninos ectópicos, estos caninos ellos pueden ser en el arco superior, así como pueden ser en el arco inferior. Les muestro una radiografía de un paciente que yo recibí esta semana acá en la clínica. E o paciente chegou, lindo, maravilhoso, claro, pero em la hora que visualizamos a radiografia panorâmica, vimos que o 43 estava com trajecto de erupção alterado, sendo que o canino descido estava cá com a raiz todavia preservada e havia sobreposição do canino em relação à raiz de lateral.
Vean que este é um problema e imediatamente já enfocamos todos os esforços em fazer o tratamento desta ectopia. Seguindo então com nosso checklist de maloclusiones, donde nosotros debemos direcionar tratamento, vamos para nuestra próxima maloclusión del checklist. ¿Están tomando nota por aí? Espero que sim. Mis queridos, próxima maloclusión es la maloclusión de mordida cruzada posterior. Mordida cruzada posterior é facilmente identificável. A partir do momento que sabemos como é esta mordida cruzada posterior, nós vemos que existe uma alteração na relação carro-tapa, já descobrimos de que esta presença da mordida cruzada posterior é um problema para o paciente. E adentro de los problemas que a mordida cruzada posterior pode trazer, é que nós temos um crescimento alterado no sentido transversal da maxila, que acaba impactando também a mandíbula e pode chegar hasta repercussões oclusales permanentes e também alterações na cara do paciente. Por isso, os impactos são muito grandes e o crescimento acaba dificultando todo. Porque esta maxila cresce de acordo com as suturas circunmaxilares. E a partir do momento que o paciente tem o cierre de las suturas por el avance de los años, queda muito mais difícil de tratar. A mordida cruzada posterior, mis queridos, altera a qualidade de vida do paciente, porque o paciente não ocluye bem, o paciente não mastiga bem, o paciente não come bem, o paciente não duerme bem. O paciente basicamente tem todas suas funções sociais e fisiológicas alteradas por este problema de relação cara-tapa alterada. E vocês veem acá, eu vou deixar um exemplo de mordida cruzada posterior. Incluso, há um vídeo específico falando sobre mordida cruzada posterior acá neste canal, onde vocês podem ter mais informações desta maloclusão. Pero basicamente vemos que a tapa, a maxila, tem uma posição alterada em relação à cara, que seria a mandíbula. E neste casito especificamente também está associado a uma mordida aberta anterior. Isso pode ocorrer com frequência por uma posição inadequada de língua, ok? Senhores, a mordida cruzada posterior é tão fácil de identificar que estes dias Edgar me dijo de que a hija de uma amiga dele tinha mordida cruzada posterior, que deu assim, orgulhosa. Saluda, Edgar! Saludo, amigos. Amores, seguindo acá em nosso maravilhoso checklist, temos a mordida aberta anterior como uma problemática, um fator de risco também terrível se nós não tratamos em idade temprana. A mordida aberta anterior, meus queridos, também vou deixar acá uma foto, um exemplo para vocês. A identificação da mordida aberta anterior também é tão fácil, hasta mais fácil que a mordida cruzada posterior. Porque a mordida aberta anterior impacta diretamente na mastigação do paciente. E na hora que o paciente corre um sándwich para comer, não consegue, porque não tem o contato de los incisivos superiores com os incisivos inferiores. E isso impede que, por exemplo, uma lechuga venga na mastigação. E a definição da mordida aberta anterior é exatamente esta: a ausência de contato de incisivos superiores e inferiores. E por que existe esta ausência de contato? Simplesmente porque houve algum fator, não é mesmo, que impediu, que não deixou a erupção completa de estes dientes. Pode ser um dedo, pode ser um chupete, pode ser uma respiração oral, que já é um fator secundário, ou a associação com fatores genéticos, o crescimento vertical do paciente. Pero, em geral, meus queridos, o fator principal são fatores ambientais. Hábitos de sucção são os maiores responsáveis por la mordida aberta anterior. E acá, meus queridos, vocês podem dizer, profe, pero la mordida aberta anterior não melhora com o crescimento.
Y sí, queridos, la mordida abierta anterior sí mejora con el crecimiento. Pero a partir del momento que nosotros tenemos los 5 años de edad del paciente, ya tenemos una maturación un poco mayor de esta mordida abierta anterior. Antes de eso, si se abandona el hábito de succión, las chances antes de la dención mixta, las chances de autocorrección son altas. Yo te digo, son altas. Nosotros podemos tener índices de autocorrección en hasta 50% de los casos. Pero cuando llega el inicio de la dención mixta, los porcentajes de casos que tienen la autocorrección quedan menores y menores y menores. Y los efectos de la mordida abierta acaban quedando maiores y maiores y maiores. Sendo que esta mordida abierta vai generar uma interposição lingual e vai generar problemas de habla em uma idade onde o niño está em fase de alfabetização. Está aprendendo as letras, está aprendendo a escrever, está tendo um desenvolvimento na escola. E quando existe mordida aberta anterior, algumas sílabas, algumas palavras, o niño simplesmente não vai conseguir falar. Então, os impactos são estéticos, funcionales e também psicológicos sociais, ok? ¿Conseguiram compreender a importância disso? Sabendo que existe uma falha na mastigação, que este paciente pode ter também a associação de mordida cruzada posterior com mordida aberta anterior, a partir dos 5 anos está indicado o tratamento da mordida aberta. E simplesmente você não pode deixar passar este paciente sin que sea tratado. Por favor, no deja pasar el paciente con mordida abierta. Mis queridos, pasando para nuestro próximo checklist acá, seguindo de nuestro checklist, también tenemos la obligación de tratar retención de incisivos superiores. Aí, a partir de los 6 años de edad, que es cuando tenemos la erupción de los incisivos centrales, com alguma frequência, observamos pacientes que apresentam a retenção de incisivos. Esta retenção de incisivos pode ter uma correlação genética ou uma correlação que é ambiental. Às vezes, algum trauma, o paciente sofreu um trauma quando niño e chocou o incisivo. Isso acabou deixando mais lenta a reabsorção da raiz e talvez deixando o incisivo central permanente em uma posição retenida. Isso acaba passando e necessitamos observar. Se este incisivo central todavia não erupcionou, por que não? Existe algum fator, um mesiodens, existe o supernumerário, existe um trauma? Há que investigar com documentação ortodôntica e esta é uma das razões que temos que chamar nossos pacientes a partir de los 5 anos de idade em la clínica para evaluação de ortodôncia interceptiva. Claro que um paciente sem incisivo central é um paciente também igualmente impactado, porque em la sala, em la escola, todos têm incisivos centrales, menos um que tem esta retenção. Por isso também causa impactos na mastigação, impactos psicológicos. De acordo? Seguimos para nosso próximo paciente que necessita de tratamento, meus queridos. Nuestro próximo paciente del checklist que necessita de tratamento seria o paciente patrão 2 severo. Como seria este paciente patrão 2 severo? Basicamente, um paciente patrão 2 tem a maior causa de ser patrão 2 por um retrognatismo mandibular. Recuerdo que é distinto falar que o paciente é patrão 2 para o paciente classe 2. Devemos tratar sempre primeiro a cara e depois os dientes. É por isso que hacemos um diagnóstico bastante preciso antes de começar o tratamento. Agora, quando o paciente é patrão 2 por retrognatismo mandibular, que são a maioria deles, ou por protrusão da maxila, onde isso impacta, o paciente sofre bullying, o paciente não tem interação social, o paciente tem uma protrusão de incisivos tão grande que está exposto a trauma de incisivos. Isso todo já é motivo, já é justificativa de tratar o paciente patrão 2 que seja grave. E por que eu hablo do patrão 2 severo, do patrão 2 que já tem maior impacto? Porque quando o paciente é classe 2 e não tem grandes impactos no crescimento,
la cara es agradable, no tiene problema de bullying, de interacción social, muchas veces vale la pena esperar. Esperamos hasta el pico de crecimiento para que allá tengamos una evaluación más completa, más compleja de las necesidades de este paciente. Lo que es urgente es tratar el paciente severo. Primero porque existe una exposición de incisivo superior muy grande y eso puede generar traumas al momento porque este incisivo está muy proyectado. E também porque de todos os tipos de maloclusão, de acordo com as evidências científicas, o que mais genera bullying entre os niños é a classe 2 esquelética. Por isso é muito importante de nós tratarmos. Vamos então para nosso próximo item de nosso checklist, que seria manutenção e recuperação de espaço. Ahora yo estoy hablando contigo, odontopediatra, yo estoy hablando contigo que usted, odontopediatra, hace un mejor papel que aquellos que trabajan con ortodoncia muchas veces. ¿Por qué? A partir del momento que tenemos un caso de extracción de diente decido, sea por trauma, sea por cáries, sea por cualquier razón, debemos mantener este espacio. Claro que evaluamos na radiografia panorâmica qual é a distância do germen dentário hasta a posição de erupção dentária. Pero é muito importante porque questão de 1 mês, 2 meses, nós já podemos ter uma mesoangulação ou uma própria mesialização do diente posterior que está vecino à área e algumas vezes perdemos o espaço reservado para a erupção do diente que está por venir. Isso acaba causando problemas grandiosos depois em la dentição permanente. Pode causar apinhamento del diente que pode venir por supravestibuloversão, pode venir em posição vestibular. Esse diente, meus queridos, não era para ter apinhamento. É um apinhamento causado por perda precoce. Por isso é tão importante nós fazermos esta manutenção de espaço. E também, meus queridos, quando o espaço lamentavelmente já foi perdido, suavemente ou amplamente perdido, podemos trabalhar com os recuperadores de espaço. Estes recuperadores de espaço podem vir com tornillo, podem vir com ganchos, podem vir com resortes, vai depender do design que vocês vão escolher. Lo que é necessário é utilizar um, ok? E também em nosso checklist avançamos agora para nossos casos, que seriam os casos de cierre de diastemas interincisivos. E vocês podem perguntar, professora Rayane, pero diastema não é enfermidade. Diastema é tudo bem, é uma questão estética. E eu vou dizer-lhes, depende. Depende. E por que depende? Depende porque se pode ser uma questão estética, ok? Que muitas vezes não impacta em nada o paciente nem sequer tem queixa, diferente de outros que já apresentam uma visualização estética um pouco maior. Há alguns niños que a todas as horas estão mirando ao espejo, que têm um critério estético mais amplo, mais aguçado, e isso acaba impactando na estética, e se essa é uma queixa do paciente, já é uma justificativa para tratar. Pero, meus queridos, existem alguns diastemas que por la quantidade desta apertura pode haver uma interposição lingual neste espaço, tendo problemas em la fonética e também temos problemas de interposição lingual. Por isso, algumas vezes necessitamos tratar por obrigação, outras é opção. E seguindo por fim a nosso último tópico do checklist, para quem anotou todos aí, tem ele completo, se você estava desde o início deste vídeo, tem ele completo. Pero a última maloclusão do checklist seria a respiração oral ou a apneia obstrutiva do sueño. A apneia obstrutiva do sueño acaba sendo um pouquito novo para muitas pessoas, porque antes não era de responsabilidade de nadie de la odontologia, era coisa del otorrino, el otorrino que resuelva isso.
Y ahora, con la ampliación de la ortodoncia en todas las funciones orofaciales, ya existen publicaciones específicas en la American Journal of Orthodontics, donde los doctores hacen una revisión de cómo hacer los tratamientos de apnea obstructiva del sueño. Y nosotros acá, de la ortodoncia, nosotros tenemos recursos para ayudar a estos pacientes que sufren de apnea. ¿Y qué sería esta apnea obstructiva del sueño? Sería la reducción de respiración, episodios de disminución o parada de respiración a lo largo de la noche. Y eso puede pasar con adultos y también puede pasar con niños. Existe una etiología que puede tener una restricción del tamaño de vía aérea en el sentido acá de las vías aéreas superiores, media o inferiores. Pero no debemos olvidarnos de que la maxila tiene una relación muy íntima con el piso nasal. Por eso muchas veces cuando ampliamos maxila, ampliamos piso nasal y consecuentemente tenemos mejoras en la respiración. Así como cuando hacemos tratamiento de la clase 2, donde existe el avance mandibular, la mandíbula avanza en el sentido anterior, libera la pared posterior de la faringe y el paciente consecuentemente respira mejor. Sabiendo de eso, mis queridos, es de nuestra responsabilidad tratar estos pacientes. En verdad, todos los aspectos del checklist son muy importantes. Pero yo voy a dejar para ustedes acá una sentencia. Al final de cuando yo explico este checklist a todos los doctores, ahora que ustedes tienen el checklist completo de las maloclusiones, yo les voy a decir que dejar pasar estos pacientes, ahora que ustedes tienen la información, es un ingreso para el infierno, porque los pacientes van a crecer muy mal y ahora conocimiento es poder, ustedes ya tienen el conocimiento. Ustedes vieron el checklist completo, pero no tratar estas 4 maloclusiones, ahí es ingreso para el infierno así, certero. Vamos a ver cuáles son las 4 maloclusiones que deben ser tratadas sí o sí. Mordida abierta anterior debe ser tratada sí o sí, por los impactos que yo ya dije. Mordida cruzada posterior debe ser tratada obrigatoriamente também por los impactos em relação ao crescimento em general. La erupción ectópica de caninos puede generar reabsorción en la raíz del lateral. Por favor, traten. Y el patrón 3 también es un ingreso para el infierno si ustedes no tratan, porque acaba siendo un paciente que puede salir de la cirugía ortognática si ustedes tratan en temprana edad. Es lo que yo siempre hablo, mis queridos. Ahora que ustedes tienen conocimiento, ustedes tienen los pecados perdonados ahí de lo que ya pasó. Pueden ir y no pequen más, así como está en Juan 5:14. Vayan. Ahora, lo que no puede es seguir dejando pasar estos pacientes sin tratamiento, ¿ok? Mis queridos, para todos los comentarios que ustedes quieran dejar, si ustedes gustaron de este video, ¿cuál fue la parte que ustedes más gustaron del checklist? Dejen acá en los comentarios, sugerencias de otros temas también son muy importantes, pero este video es un video para ver y rever y dejar el checklist completo a la disposición em seu consultório para que não deje passar mais estes pacientes. Como algunos de ustedes saben, yo soy coordinadora del Diplomado Intercept, que es un diplomado en ortodoncia preventiva e interceptiva, donde explica con detalles cómo se hace la parte teórica y clínica desde la planificación al tratamiento de todas estas maloclusiones. Y actualmente no estamos con las inscripciones abiertas, pero si usted tiene interés en recibir las informaciones con anticipación, solamente regístrese en este link que va a aparecer acá abajo y coloque su mejor correo que enviaremos las informaciones con anticipación para ti. ¿Está bien? Muchas gracias por la atención. No deja de dejar un like en este video y suscribirse al canal también para recibir la notificación de los próximos videos. Yo te espero en el próximo video. Un beso y bye bye.